Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes dando início à nossa nona EBD, Nossa nona EBD, tendo por tema como título Abacuque, a torre de vigia, profeta de torre de vigia. Tenho certeza que Deus ele vai falar de uma forma poderosa aos nossos corações, tá certo? Abacuque, aquele que fora o profeta em Judá e ao mesmo tempo da profecia se tornou até mesmo sacerdote por conta do seu posicionamento, não é verdade? Diante da crise, diante da circunstância, aquele que trazia a mensagem, depois teve que levar as petições, o desejo do coração do povo a Deus. Então nós vamos aprender tudo isso nessa noite, que dependente da crise, Deus ele sempre vai levantar uma pessoa, seja ela para lamentar, seja ela para profetizar, seja ela para responder, Deus sempre vai levantar. E Deus levantou o povo, Deus levantou o profeta Abacuque por Judá em tempo de calamidade, tanto moral, espiritual, quanto também mesmo de cativeiro. Deus levantou esse profeta, que nós estaremos aprendendo com muita alegria nesta manhã, amém? Presbítero Gideon dará continuidade aqui, com os louvores e também com o ensino da palavra. Paz do Senhor para todos os irmãos presentes e os que estão aí do outro lado da tela, participando da EBD, melhor escola que nós temos para a nossa vida. Nós vamos iniciar louvando a Deus com o hino de número 155 da nossa harpa cristã, baseado no capítulo 3 e verso 2 de Abacuque, que quando o profeta implora para o Senhor que aviva a sua obra no meio dos anos. Imploramos teu poder. Aleluia. 155 da nossa harpa cristã. Aleluia. Você que pode, pegue a sua harpa e vamos louvar a Deus juntos. Quando nós unimos as nossas forças para louvar a Deus, há uma maior probabilidade de nós atingirmos o coração de Deus. Aleluias. O hino fala de nós implorarmos o poder de Deus, que Ele venha derramar o seu poder, como óleo, como fogo, como uma brisa, mas que o poder de Deus seja derramado em nossos corações, que sejamos avivados pela glória e o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Apenas alguns probleminhas no som, mas nós vamos louvar ao nosso Deus. Glória a Jesus. Oi? Tá bom. Vou começar lá, tá? Não tem mais som aí, né?
E no 155 vamos louvar ao Senhor. Imploramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometestes derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Terceira estrofe, irmãos. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Aleluia, glórias a Deus. A lição, amados irmãos, é a lição de número 9. Nosso pastor já falou aqui. Aleluias. Fala do oitavo profeta. Eu gostaria que os irmãos já ficassem de pé e vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. Abacuque é o oitavo profeta da lista de profetas menores, que é o que estamos estudando. E Abacuque é o profeta da torre de vigia. Cada um tem uma particularidade e nós vamos ver as particularidades do profeta Abacuque também nesta lição. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 2 a 4,
capítulo 2, verso 1 ao 4, capítulo 3, versos 17 e 18. Leiamos a palavra de Deus. Quero pedir que todos participem, todos que puderem, leiam um verso. O primeiro verso diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Verso 3. Amém. Nós vamos citar o textuário no final da lição. Pode ser, pastor? Melhor, né? Então, o senhor pode orar? Glória a Deus. Oremos então. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos para esta lição tão gloriosa, pela tua palavra que uma vez mais nos será transmitida, ensinada. Que o teu Espírito Santo venha fazer o teu servo, que será nosso professor, Senhor, lembrar de tudo aquilo que foi estudado, ouvido, lido, e que continue havendo revelação dos céus sobre as nossas vidas. Abre, Senhor, os céus sobre nós, que os nossos ouvidos estejam abertos para a tua palavra. Abre os nossos corações, tirando toda a preocupação, tirando tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir a tua palavra de chegar até o nosso coração, porque eu tenho certeza que hoje é um dia onde sairemos daqui transformados pelo ensinamento da tua palavra. Então fale conosco, tanto aqui, Senhor, no plenário, quanto ali nas salas onde estão os adolescentes, os jovens também aprendendo da tua palavra, e logo mais à noite, onde as nossas crianças estarão aprendendo. Fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Podemos nos assentar, irmãos. A lição de número 9 é a lição em que vamos estudar hoje. O oitavo profeta da lista de profetas menores, que é Abacuque, o profeta da torre de vigia. Cada um, como dissemos, tem uma particularidade, e nós vamos ver a particularidade excelente deste profeta. Quem foi Abacuque? Quem foi Abacuque? Nós vamos ver que os profetas menores parece que não temos muitas informações, e Abacuque também não é diferente, né? Mas algumas informações
dá para nós tirarmos algumas conclusões. Por exemplo, a última frase do livro nos indica que ele era qualificado para fazer parte do canto litúrgico de Jerusalém, e isso nos aponta uma grande possibilidade dele ser um levita, né? Podemos chegar a uma conclusão de que ele era um levita, aqueles que louvavam ao Senhor no templo, tinham a função de louvar a Deus no templo, entre outras funções. Nós já tiramos algumas lições aqui, porque muitas pessoas se consideram levitas e pensam que a única coisa é cantar, mas na verdade os levitas tinham algumas outras funções, que era trabalhar mesmo na casa do Senhor, no templo. Mas geralmente o levita, ele tinha a sua genealogia descrita, sabia-se de quem era filho, sabia-se dos pais, mas isso não acontece com o profeta Abacuque. O livro não menciona em nenhuma parte a sua genealogia, não menciona o nome do seu pai, como era comum entre os judeus. Mas temos algumas informações mais, que ele era contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Sofonias. O profeta Sofonias é o próximo profeta menor que nós vamos estudar. Jeremias era contemporâneo de Abacuque, Abacuque contemporâneo de Jeremias, talvez um profeta que não é menor, né? Jeremias então fazia parte que era contemporâneo com o profeta Abacuque. Profeta Abacuque também profetizou, alguns entendem que foi entre o ano 630 e 597, cujo rei era o rei Josias, e ele profetizava para o povo de Judá. Lembrando que nesta época de profecia do profeta Abacuque, o reino do norte, que era Israel, já estava cativo, quase um século talvez, no cativeiro assírio. Então ele era um profeta que profetizava para o povo de Judá. O livro, ele parece que incomum, ele nunca se dirige. No livro nós não vemos o profeta se dirigindo com a profecia para o povo de Judá. Ele apresenta apenas, na maioria dele, um diálogo entre Deus e o profeta. Isso não acontece nos outros livros, por isso já é uma particularidade do livro de Abacuque e também do profeta. É isso que acontece. Talvez, amados irmãos, nós possamos entender isso porque Abacuque, ele viveu em tempos difíceis de degradação moral e espiritual em Judá, e tanta gente sofrendo, e muita gente sofrendo de forma injusta. Este era o cenário para Abacuque, quando ele foi chamado como profeta, quando ele profetizou. No tempo dele era esta a situação de Judá: degradação moral e espiritual, muito sofrimento de muita gente que era justa, e ele achava os sofrimentos injustos. Por isso nós vamos ver esse diálogo dele com Deus, reclamando de tanto sofrimento para o povo de Deus, né? Então ele mostra que ele se interessava. Ele não era só um profeta que falava com o povo, dizia aquilo que Deus ia fazer. Não, ele sentia na sua vida também, porque ele fazia parte do povo. O livro, ele tem 3 capítulos, mas é de muito valor para os nossos dias. Poucos capítulos, mas é um livro que tem muito valor para os nossos dias, muitas lições
para nós hoje como igreja do Senhor. Talvez como Abacuque, como no tempo de Abacuque, haja questionamentos hoje, como por exemplo, de cristãos que são sinceros e verdadeiros e se perguntam, diante de tanta coisa que está acontecendo hoje, onde está a justiça de Deus para os nossos dias? Foi assim que Abacuque fez, né? Mas assim mesmo o Senhor respondeu a Abacuque, assim também Ele responde para nós nos dias de hoje. Os 2 primeiros capítulos, amados irmãos, desse livro tão pequeno, os 2 primeiros capítulos são trocas de respostas e pergunta entre Deus e o profeta. Nós vemos que o livro ele traz uma arte, estou falando isso para nós melhor compreendermos esse livro, quando nós partimos de alguns princípios que nos dão uma melhor visão do livro, nós entendemos melhor a palavra de Deus. Então o livro, parece que ele traz uma arte que são os padrões. O profeta reclama 2 vezes, veja bem, o profeta no livro ele reclama 2 vezes, e Deus responde 2 vezes, e o profeta ora por uma vez, depois que ele entende. São os blocos do livro. Nos capítulos 1 e 2, a fé do profeta, ela parece que está perturbada ou desafiada, parece que ela fraqueja. O profeta demonstra no capítulo 1 e 2 que a sua fé está abalada, mas no capítulo 3, quando ele entende a resposta de Deus, então ele se mostra triunfante e resolvido aqui com a sua fé. É uma lição que nós temos. Nós, quando voltamos para Deus, ouvimos Deus falar, então nós podemos entender as coisas que estão acontecendo, e então a nossa fé é fortalecida. Qual a mensagem central do livro? A mensagem que o livro traz para nós nos dias de hoje, é que o segredo para sobreviver, para a sobrevivência diante dos problemas, como comunidade ou como indivíduo, como se sobrevive em tempos de dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem que talvez o profeta tenha passado para o povo de Israel, mas também passa para nós nos dias de hoje. Se quisermos viver tempos de paz, mesmo em meio à dificuldade, devemos nos voltar para Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluias. O texto áureo, amados irmãos, ele nos traz uma palavra bastante forte. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3 e verso 2. Entender a resposta de Deus sempre tem uma razão. Deus sempre tem a razão. E por isso, quando nós entendemos aquilo que Deus fala, é isso que nós vemos nesse verso, nesse texto áureo. Devemos então, entendendo, passar a suplicar a misericórdia de Deus. O profeta, a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, ele temeu, diz o texto áureo, e aí ele pediu para o Senhor que avivasse a sua obra no meio dos anos, mas que se lembrasse na ira dele, porque o povo pecava contra Deus, mas na ira, Senhor, lembra-se da tua misericórdia que é infinita. Nós temos muitas questões, o povo hoje, o mundo hoje, a nação, tem muitas questões de pecados contra Deus, mas nós como cristãos, como servos de Deus, devemos insistir na intercessão,
que tenha misericórdia, porque se não tiver, Deus, misericórdia, nós, amados irmãos, sofreremos muito. E Deus, Ele não quer fazer com que o seu povo sofra, Ele não quer que nenhum sofra, mas para corrigir, para chegarmos à estatura de varão perfeito, para a nossa correção, o Senhor às vezes traz alguns cativos, alguns castigos, melhor dizendo, não só individualmente, mas coletivamente, para todo aquele que Ele ama, como diz a palavra de Deus. As leituras da semana, na terça-feira, nós lemos sobre a fortaleza vigiarei. É quando o profeta, no capítulo 2, ele fala: eu vou para a torre de vigia, e lá ficarei esperando uma resposta do Senhor. Esta é a ação que todo crente tem que fazer, estar sempre vigilante, estar sempre na torre de vigia, para poder então ouvir a voz de Deus. Às vezes, Deus fala em um momento em que não estamos atentos, e aí nós perdemos a resposta de Deus, e aí não sabemos para onde ir. Mas o profeta aqui, ele fala, nesse capítulo 2, do verso 1 ao 4, vou estar na torre de vigia, esperando a resposta do Senhor. Também na quinta-feira, o Senhor está no seu santo templo, é o título desta leitura para quinta-feira, que se encontra no capítulo 2, do verso 15 ao 20. O Senhor está no seu santo templo. Esse é um outro questionamento também que nós fazemos para os nossos dias de hoje. O Senhor está no templo. O Senhor reúne o seu povo para falar com todos aonde? No templo. Muitos podem estar no templo e não estão nos dias de hoje. Às vezes com uma desculpa. Veja bem, estou falando para aqueles que podem e não estão. Mas o profeta faz aqui um alerta: o Senhor está no seu santo templo. Ou seja, ele está falando aqui templo, a igreja, o local, a casa de oração que Deus preparou para o seu povo. Da mesma maneira, Deus não preparou, não nos deu um lugar como esse à toa, não, mas para que nós possamos nos reunir e estar aqui sempre que pudermos, para glorificar juntos ao nome santo do Senhor. Não deixeis a vossa congregação. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Portanto, a nossa lição, ela traz alguns objetivos com esta palavra profética, com esta palavra dita pelo profeta Abacuque, que nós precisamos gravar no nosso coração, na nossa mente, para não esquecermos. Primeiro, saber que Abacuque fez questionamentos a Deus relacionados aos eventos que ele não conseguia compreender. Nós podemos, amados irmãos, nunca desistir, nunca abandonar, mas quando não entendemos aquilo que Deus está falando, questione, pergunte a Deus, não no sentido de cobrança, mas no sentido de entender. Assim nós iremos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, e a partir do entendimento é que tomamos atitudes de servir melhor a Deus. Segundo objetivo é entender que o profeta entrou em oração até obter uma resposta do Senhor para a sua situação, para a situação que eles viviam e que o povo vivia. Ora, aqui nós temos uma lição: nunca desistir. O profeta entrou em oração até receber uma resposta. A perseverança, ela tem que ser muito evidente na vida do cristão. O cristão não pode desistir. Você imagina se Jesus desistisse da obra, da sua missão que ele veio fazer aqui na terra? Se ele desistisse de morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida, nós não seríamos bem-sucedidos. Então o cristão
precisa fazer, como esse alerta do profeta Abacuque. Não desista. Quando começar a orar, se estiver tardando aquilo que nós pedimos, persevere em oração. O Senhor, a seu tempo, Ele nos fará entender, compreender e nos trará a resposta. O terceiro objetivo, compreender que apesar de não satisfazer os interesses imediatos da nação, a resposta de Deus serenou o coração do profeta. A resposta de Deus, amados irmãos, elas nem sempre são exatamente aquilo que nós queremos. As respostas de Deus nem sempre são exatamente aquilo que nós queremos, mas tenha certeza de uma coisa: a resposta de Deus, ela nos traz aquilo que nós precisamos. Talvez não o que queremos, mas o que precisamos. E isto é que vai nos fazer confortar o coração quando nós esperamos uma resposta de Deus. Amém? Esses são os objetivos para a nossa lição no dia de hoje. A palavra introdutória, ela vem nos falar então de alguns detalhes. Toda a sequência da lição agora vai nos falar, depois de um panorama deste, sobre uns detalhes do livro e das profecias do profeta Abacuque. Abacuque, o que significa? Significa abraço amoroso. Você pode ver na sua lição aí, Abacuque significa abraço amoroso ou lutador. Segundo os rabínicos entendidos, o profeta era de origem levita, portanto atuava no templo como cantor, conforme referências que fez aos seus instrumentos musicais. Esta é a primeira informação que nós temos do profeta Abacuque, e nós tiramos lições daqui, né? Nós tiramos lições. Às vezes, mais uma lição para os levitas: muitas vezes estão no templo, acham que somente louvar, mas Abacuque é um exemplo do levita que foi separado também para uma outra missão como profeta. Deus está vendo as nossas vidas, as nossas atitudes, o nosso proceder em todo o tempo, seja na congregação, seja no nosso lar, seja no trabalho, na escola, em todos os lugares. Deus está nos vendo e esperando aquilo que nós demonstramos para que Ele possa, em alguma missão, nos escolher. Não interessa o que somos, não interessa aquilo que estamos fazendo. Por exemplo, aqui, se como Abacuque, se era um levita, não, ele não tinha só aquela habilidade de estar ali no templo louvando, não. Deus está de olho em nossas vidas. Ele tem muitos outros afazeres, muitas outras missões para nos dar nas mãos. Aleluias. Abacuque, ele foi separado para isto. E quando nós somos separados para uma outra missão, nós começamos a fazer uma coisa nova. E aí nós vamos demonstrar, até nós adaptarmos aquela função nova ou adicional para tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos começar a nos adaptar, vamos começar a procurar entender. E o profeta Abacuque, nesta nova missão como profeta, ele começa manifestando o seu descontentamento. É o ponto 1 da lição. Abacuque, ele começa a demonstrar descontentamento naquilo que Deus estava mandando ele fazer, porque ele não compreendia, né? Abacuque, ele ousou perguntar a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Esse não era o papel do profeta. Esse questionamento não era o que ele tinha que fazer. O profeta tinha que transmitir a palavra de Deus de acordo com o que Deus falava, de acordo com o que vivia o povo de Deus. Deus falava para o profeta transmitia.
Mas o profeta aqui, Abacuque, ele faz um questionamento a Deus. Por quê? Porque Abacuque via que o povo de Deus havia pecado, estava numa situação ruim, mas aqueles que oprimiam o povo de Deus também eram pessoas, eram povos que eram considerados totalmente fora da direção de Deus. E ele se incomodava com aquilo, né? Ele mostrou-se inconformado com a situação, porque a Babilônia era ainda mais injusta do que Judá. Outro grande lamento do profeta deu-se porque ele sentiu-se obrigado a ver o que não gostaria de ver. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Os questionamentos de Abacuque era por isso. Ora, Babilônia, que nos oprime, é muito mais injusta do que o povo de Judá. E por que o Senhor só pune ao povo de Judá e não pune a Babilônia, né? Outro questionamento, ele falava para Deus: por que eu tenho que ficar tendo esta visão do vexame, da vexação que este povo vive? Eu não quero ver isso, isso me deprime. Mas o Senhor, ele usa o profeta mostrando as situações para que ele possa entender o que Deus sente, aquilo que Deus está sentindo. Quando nós quisermos entender o porquê dos castigos de Deus, o porquê passamos por algumas provações, nós precisamos nos colocar, às vezes, no lugar de Deus, para poder ver aonde que nós erramos. E assim o profeta se via, ele estava vendo aquilo que ele não queria ver, mas Deus estava mostrando para ele, para que ele pudesse entender. E a resposta de Deus era muito clara. Ele declarou que mandaria os babilônios para tratar para tratar a apostasia do seu povo. Era isso que Deus queria que Abacuque entendia. Então, o profeta, ele faz estas perguntas para Deus. O primeiro questionamento do profeta, que ele diz que ele reclama, porque o povo oprimia muito ao povo de Deus, ao povo de Judá. Nós vemos, essa questionamento, essa pergunta, falava para Deus: Senhor, por que os ímpios são bem-sucedidos? E nós somos o teu povo, não somos bem-sucedidos, somos mal-sucedidos. Nós comparamos isso, amados irmãos, ao Salmo 73. Asaf é o autor desse salmo. Nós lembramos, aqueles que já leram esse salmo, nós vemos que Asaf, servo de Deus, também levita da casa do Senhor, ele, em determinado momento, ele questiona a Deus: meu Deus, eu estou aqui na tua casa constantemente, eu estou trabalhando para ti, eu estou te louvando, eu estou entoando hinos de louvor a ti. Asaf questionava: e os ímpios que estão afligindo ao teu povo, os ímpios que fazem o mal, eles são bem-sucedidos, eles crescem em prosperidade financeira, eles crescem em tudo, e eu aqui na tua casa, procurando fazer tudo direitinho, e não sou bem-sucedido, parece que não sou abençoado. Mas o verso 17 desse salmo, do Salmo 73, parece que é um divisor de águas. Diz assim, nesse verso, que quando Asaf entra no trono, vai para o templo e começa ali a orar e buscar a palavra de Deus, buscar uma resposta de Deus, o Senhor abre a sua visão e ele começa a enxergar aquilo que Deus tem
para ele e tem também para os ímpios, porque o Senhor responde a ele: olha, você está vendo estes ímpios, você está vendo esses ímpios bem-sucedidos, aqueles que fazem o mal? Saiba de uma coisa, Asaf, o fim deles é terrível, mas o teu fim, Asaf, é um fim de paz, é um fim de alegria. Então este é o questionamento que muitos cristãos talvez fazem hoje. Muitos cristãos fazem hoje, eles ficam meditando: puxa vida, eu queria ter isso, eu queria ser assim, e não consigo. E tem tanta gente aí que nem na igreja, nem crente é, e está tão bem sucedido. Olha, deixa que Deus tem um fim para aqueles que fazem o mal, e tem um fim também para aqueles que fazem o bem. Abacuque, em determinado momento, ele passou a entender isso. Aí então ele pôde entender o que Deus tem para nós. Como humanos, amados irmãos, às vezes nós temos um pensamento que nós achamos que é lógico, que é aquilo que deve acontecer, que é aquilo que deve ser, é aquilo que nós devemos viver. Mas Deus conhece o nosso futuro, aquilo que nós não sabemos hoje. Ele tem para nós, como diz a palavra de Deus, planos de bens para o nosso futuro. Ele se queixava pelo que o povo sofria e pelo que o povo que ele via, acontecer no meio do povo de Deus. Para nós entendermos melhor, ele tinha uma visão, ele via no povo de que a lei não era levada a sério. Como que a lei de Deus, os estatutos de Deus, não poderiam ser levados a sério no meio do povo de Deus? Talvez nós temos visto isso no meio do povo de Deus, e aí precisamos entender que Deus nos faz ver, para que possamos entrar em intercessão, como fez Abacuque, e pedir pelo povo de Deus. Pastor, por favor. Interessante, pastor Gideon, o seguinte, que tudo isso que fez Abacuque, ele clamar a Deus, ele se descontentar diante de Deus, foi a falta de fé que fez com que o povo fosse oprimido. Ou seja, a falta de fé do povo de Deus fez com que o povo fosse oprimido. Aí aconteceu, olha que coisa interessante, se existe algo, porque a fé é a raiz da palavra fidelidade, né? Olha só que coisa, quando a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias teve um decreto de morte, isso é para a igreja se atentar. Ezequias teve um decreto de morte, Deus usou o profeta para chegar para Ezequias e dizer: você vai morrer. A única coisa que mudou a sentença de Deus, muitas pessoas vão dizer: mas a oração de Ezequias mudou a sentença de Deus. Mas teve uma palavra na oração de Ezequias que mudou a sentença de Deus. Qual foi a palavra? Ele disse assim: lembra de que eu andei fiel. Ou seja, o que é que muda a sentença de Deus? A fidelidade. Glória a Deus. Então, aqui Abacuque, ele está clamando, por quê? Porque ele não vê fé no povo, e não vê mesmo. Tanto é que ele vai usar a fala que o apóstolo Paulo usa aos Romanos, aos Gálatas, claro que num contexto diferente, mas ele vai dizer: mas o justo viverá pela fé, né? Depois Paulo vai usar, ele vai dizer o seguinte, que a única coisa que poderia mudar a sentença do povo era o povo mudar o seu comportamento. Por quê? Porque fidelidade é a fé em ação. Não adianta você dizer a fé sem obra ela é morta, né? A fidelidade é a fé em ação. Ou seja, você vai dizer: eu tenho fé, mas se não tem atitude de fé, então não tem fé. Se o povo tivesse fidelidade em Deus, Deus poderia reverter a situação. Por isso o profeta se lamenta, por isso o profeta se descontenta. Mas é só isso que eu queria acrescentar aí. Amém, muito bem adicionado. E se os irmãos aí tiverem mais alguma coisa, completem, amados irmãos, peçam a palavra, né? A fé é às vezes algo difícil
no meio do povo. A fé não é só falar, né? Não é só falar. Haja visto certa vez, os irmãos podem comprovar, Jesus chega para alguém e diz: será que quando eu vier de volta, acharei tanta fé nesta terra? Isso aí é para nós, amados irmãos, né? O povo de Israel, o povo de Judá aqui, para quem Abacuque profetizava, não manifestava a sua fé. Não manifestava a sua fé. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que fé no Antigo Testamento é uma das únicas vezes que aparece, aqui no livro de Abacuque, né? Permita mais uma vez só. Pois Vê não, que coisa pastor, interessante. Vê que coisa interessante. O povo, Abacuque clamava, mas olha, irmãos, é o resultado da falta de fé. Nossa. Abacuque, ele clamava a Deus, e ele dizia assim para Deus: até quando, Senhor? Até quando? Um clamor de desespero. Mas não é que Deus não estava ouvindo Abacuque, Deus estava ouvindo Abacuque, mas infelizmente a falta de fé do povo suscitava algo na mente. Olha que coisa espiritual. Suscitava algo na mente de Abacuque, dizendo assim: eu estou clamando, por quê? Porque não via a reação do povo. Então, enquanto ele não via a reação, não via a fé ser movimentada, era como se fosse Deus não tivesse ouvindo. Olha que coisa forte, isso é muito forte. É a mesma coisa de você orar, falar com a pessoa, né? Um exemplo. E aí você acha que Deus não está nem aí para aquela pessoa, mas não é. É porque o coração da pessoa está fechado. Aleluia. Esta é uma tecla que nós devemos realmente parar, amados irmãos, um pouco mais nesse assunto, para que nós possamos entender. Porque o profeta, o livro, amados irmãos, foi para o povo de Judá, foi para o povo de Israel. Os profetas mas as lições ficam para nós. As lições ficam para nós. Nós podemos aprender com os erros dos outros, e aí não passar pelos erros que eles mesmos passaram. Então, ele via, amados irmãos, o profeta via que o povo sofria. O profeta via que o povo sofria. E há uma tendência, meus amados irmãos, quando às vezes até o próprio irmão, aquele que está ao lado, aquele que é companheiro, quando vê alguém sofrer, há uma tendência às vezes de apontar. Está vendo? É por causa disso ou daquilo que ele está sofrendo. Mas o exemplo de Abacuque não é esse. O exemplo de Abacuque conhecia o perfil daquele povo que oprimia, e conhecia o povo de Deus também. O povo que oprimia tinha um perfil ruim, né? Perfil de maldição, eram maus, povo maus, mas Deus estava permitindo para que o povo de Deus fosse corrigido. Mas olha a visão de Abacuque, ele via o que o povo fazia contra o povo de Deus, o que o povo babilônico fazia contra o povo de Deus, mas via também o comportamento do povo de Deus, que era a falta de fé. Ele sabia que Deus podia reverter a situação, mas não revertia, porque o povo também não se importava, não se interessava, havia perdido a esperança e também a fé no seu coração. Então, nós vemos que o profeta, ele faz os questionamentos, mas ele então, como parece que ele não obtém a resposta de Deus, aí ele passa agora para a intercessão. Ele passa para a intercessão. Ele era, como nós dizemos no começo, reconhecido como músico, né? Como músico, ele também passa a ser um profeta intercessor. Não somente um profeta que transmitia a palavra, mas ele passa a interceder pelo povo. Esta é uma particularidade
do profeta Abacuque, que parece que não tinha nos outros profetas. Os outros profetas iam e falavam: ó, Deus falou isso, isso, isso e isso. E estavam corretos de que estavam fazendo, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas o profeta Abacuque, ele vai além. Ele sabia que Deus estava mandando falar com o povo, e aquilo que Deus estava mandando era o correto. Mas ele vai além, que ele começa a perguntar para Deus, como se ele dissesse, conversasse com Deus: eu sei, Senhor, que está acontecendo tudo isso, mas o povo, o Senhor não pode fazer de outra maneira, o Senhor não pode mexer aqui, fazer ali, para que este povo pare de sofrer tanto. E ele começa a perguntar, não ouve a resposta de Deus, porque Deus sabia que ele sabia também que Deus estava punindo o povo, né? Mas o que ele faz? Ele vai para a intercessão, ele vai pedir a Deus pelo povo. Assim é a nossa posição como cristãos: nunca apontar, nunca ver alguém sofrendo e querer apontar, querer tirar conclusões nossas, da nossa mente, e ao invés de ajudar aquele que está sofrendo, aquele que está precisando de que alguém junto a Deus venha interceder por ele, porque a sua fé está fraca, o seu momento não é fácil, é difícil, ele parece que perdeu a esperança. A nossa função é ajudar, é pedir a Deus, como fez aqui o profeta Abacuque. E de que maneira ele faz isso? Nós precisamos ser um pouco mais, talvez, organizado com as nossas coisas diante de Deus, com a nossa comunhão com Deus. O profeta, ele pergunta a Deus, ele fala com Deus, questiona a Deus, não ouve a resposta de Deus de imediato. Então o que ele faz? Ele vai para a torre de vigia. A torre de vigia do profeta era o lugar em que ele se juntava ali com Deus e ali começava a orar. E ele diz na sua palavra, no seu livro, nos dá a entender que ele fala assim: eu vou para a torre de vigia. Olha, Deus, eu já te perguntei, não me respondeste. Eu vou para o meu lugar de oração e lá ficarei até tu me trazeres a resposta. O profeta faz a coisa certa. Ele troca as queixas pelas orações. Ele troca o questionamento pela oração. Para quem sabe, ele vai daí entender aquilo que Deus quer. Muitas vezes, nós demoramos a entender aquilo que Deus quer, aquilo que nós precisamos, nós não obtemos logo. Por quê? Porque ficamos questionando a Deus, ao invés de nos submetermos e nos humilharmos à obediência e à oração, falando com Deus, não tentando querer fazer como muita gente faz. Nós queremos às vezes alguma intervenção de Deus, mas na oração, o crente, ele quer impor, ele quer dizer: Deus, faz isso com fulano, faz isso com ciclano. Às vezes não é nem para ele. Eu já escutei tantas orações, alguém fala: Deus, põe humildade no coração de fulano. Espera aí, quem é que conhece o coração de outro a não ser Deus, né? Põe sabedoria no coração, na cabeça do irmão tal, fulano de tal. Espera aí, nós não conhecemos o pensamento de ninguém. O único que tem o poder de entender o pensamento é Deus. Esta oração é que nós devemos fazer na direção de Deus, deixar que Deus faça, nós devemos pedir: Senhor, eu quero isso. A maneira de fazer é Deus quem vai fazer, porque muitas das vezes nós não sabemos nem o que estamos pedindo.
Deus é quem conhece o nosso coração, a nossa necessidade. Não podemos, amados irmãos, impor o agir de Deus na vida de ninguém, nem na nossa vida, né? O profeta Abacuque, ele vai para um lugar, hoje pode ser a torre de vigia nossa, o nosso quarto, o templo do Senhor, aquele lugarzinho que toda hora, toda aquela hora determinada nós vamos lá, é a nossa torre de vigia, é a torre de vigia em que nós vamos estar ali meditando e pensando em Deus. O profeta Abacuque faz isso, questiona Deus, e aí ele vai esperar a resposta de Deus na sua torre de vigia, ele vai conversar de pertinho com Deus. A nossa orientação bíblica é essa. Se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. E a Bíblia nos fala isso de uma maneira tão simples. Fala com Deus em secreto. E aquilo que você fala em secreto Ele vai te responder, né? E aí nós vamos entender. Essa é a orientação de Deus. Faça como o profeta Abacuque, faça a coisa certa. Troque as queixas pela oração, e aí nós vamos obter vitória. Tem uma tirinha aqui do lado que diz assim: enquanto Abacuque manteve-se concentrado nos problemas, abrindo a sua boca para proferir queixumes, não encontrou respostas. Mas quando decidiu enfrentar as dificuldades através da oração, pela oração, seu coração aquietou-se, ele encontrou forças para cantar, porque vislumbrou o futuro. Nós estamos questionando a Deus, só enxergando, como diz uma fala e um ditado, somente um palmo na frente do nosso nariz. Mas Deus está enxergando lá na frente, anos e anos depois. Deus está enxergando lá na frente. Entre em oração e Deus vai te mostrar aquilo que Ele tem lá na frente para você, né? O sentinela vigilante, ele passa a entender através da oração o que é a esperança, a paciência. Ele sabe então esperar, né? Ele passa a entender como tem que ficar para esperar, como tem que esperar o tempo de Deus, como ele tem que esperar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer responder. Tem um hino que a nossa irmã Elaine Martins canta, que ele diz assim: eu queria que fosse agora a hora de viver os sonhos que eu sonhei, mas tudo tem o seu tempo certo, e nada foge do controle do meu Deus. Mesmo que tudo pareça longe, tudo que pareça difícil, ainda assim, eu consigo acreditar que Deus pode fazer. Mas o difícil é esperar o tempo em que tudo isso irá acontecer. Muitas vezes nós cremos, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Mas o salmista, ele fala assim: a demora, né? A espera demorada, ela enfraquece o coração, né? E às vezes nós esperamos, mas começamos a fraquejar. Mas nós precisamos esperar o tempo certo de Deus. O hino ainda diz assim: calma, coração, espera no Senhor, esta noite vai passar. O tempo de Deus, quando ele chegar, você irá sorrir. Você só tem que confiar e esperar. No tempo de Deus, todas as promessas vão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida, ela vai virar cicatriz. No tempo de Deus, a tua família vai se entregar no altar de Deus. No tempo de Deus. Era isso que o profeta passou a entender. Ele passou a entender, ele queria que rapidamente Deus trouxesse uma solução para aquele povo. Mas o tempo certo é o tempo de Deus. Se Deus trouxesse um alívio para aquele povo imediatamente,
Quando o profeta pediu, talvez aquele povo, com certeza, iria ver que passou logo, e aí voltar a praticar aquelas coisas que Deus não havia se agradado. A esperança e a fé, como nosso pastor já disse, é o essencial para que nós possamos esperar o tempo de Deus. Mas como esperar? Nós podemos esperar, amados irmãos, muitas coisas que as pessoas fazem é esperar uma coisa, mas focando naquilo, eu espero, focando numa espera que ele imagina. Não, eu quero que aconteça exatamente isso, e Deus tem algo sempre melhor para nós. Então, como esperar em Deus sem ficar aflito? Espera adorando. O hino ainda vai falar assim, ele fala assim: olha, eu não tenho como saber o que vai acontecer e esperar, então o que me resta é adorar, é esperar a Deus, em Deus, adorando. Nós não temos a nossa mente para ocupar totalmente com as coisas, com os problemas, com as esperas das maneiras que a gente quer desta vida. Não, a nossa mente precisa ser ocupada primeiro com adoração a Deus, com louvor a Deus, com o nosso dispor da nossa adoração a Deus. As outras coisas Deus vai nos conceder. O que é que Jesus ensina aos seus discípulos e ensina a nós? Buscai primeiramente o reino de Deus, tudo aquilo que nós precisamos vai ser acrescentado. É isso que nós precisamos, todas as coisas ele fala. Então muitas vezes nós ficamos preocupados com, meu Deus, esse dia não chega, não vai acontecer isso. Mas Deus está falando: procura fazer a minha vontade, procura me adorar, deixa que eu vou lá e faço isso para você. É isso aí que o profeta passa a entender. Aí o seu coração parece que fica em paz e é confortado. E assim nós devemos esperar as coisas de Deus. Quando ele ora a Deus, Deus revela então aquilo que ele vai fazer com aquele povo que oprime ao povo de Judá, Ele prenuncia 5 ais que nós vamos vendo aqui na lição. São todos o que Deus iria fazer com aquele povo, 5 coisas que iria fazer com aquele povo babilônico, para poder dar a vitória ao povo de Judá. Nós vamos correr um pouquinho mais, e aí nós vemos, amados irmãos, você leia o livro e você vai ver essas 5 profecias contra o povo babilônico pelo profeta Abacuque. Mas nós temos uma lição melhor ainda nesse livro. A lição melhor é o contentamento, ponto 4 da lição do profeta. Ele passa então de um descontentamento, como ele começa no seu livro, e passa a estar em contentamento quando ele começa a entender as coisas de Deus. Aí ele tem uma direção certa. O que eu devo fazer não é mais me queixar, mas é agora buscar interceder pelo povo de Deus. Interceder de uma maneira forte. Interceder, amados irmãos, intercessão é algo muito forte. Ainda ontem nós escutamos aqui nosso pastor falar, graças a Deus, pelas pessoas que são colocadas como intercessores na casa de Deus. É pela intercessão que nós estamos de pé, é pela intercessão que nós prosseguimos avante, é pela intercessão que nós vamos vencendo as lutas desta vida no caminho para o céu. É pela intercessão. O profeta então, quando ele recebe a resposta de Deus, ele toma uma atitude, e essa atitude é interceder. E ele intercede, ele vê o que o povo precisa. O que o povo precisa? De avivamento.
Aí no capítulo 3 ele começa a interceder, como nós lemos no textuário: Senhor, ouvi a tua palavra, ouvi a tua resposta, e eu temi. A resposta de Deus, ela nos traz temor. Eu temi, ele diz assim, porque o que causou o temor? Ele entendeu que Deus estava certo com tudo aquilo que estava permitindo o povo de Deus passar. Então ele temeu, porque ele compreendeu que Deus estava corrigindo o povo, que todas as ações de Deus são ações corretas, ainda que nós não entendamos. Deus está fazendo aquilo que é o melhor para o seu povo e para a sua vida. Segundo ponto, ele temeu e tremeu. Então ele viu e começou a interceder a Deus da seguinte maneira: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. E aí ele não deixa de dizer: mas na tua ira, Senhor, tenha misericórdia, lembra-te da tua misericórdia. Como nós ouvimos também nosso pastor falar: lembra-te, Senhor, de alguma coisa boa que nós fizemos. Foi o que disse o profeta Isaías. A sentença para o profeta Isaías era: tu vais morrer, põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer, morrerás e não viverás. No momento em que Isaías ouve esta palavra, ele se vira para a parede e diz: Senhor, lembra-te que eu andei em retidão. E Abacuque, ele fala: Senhor, lembra-te da tua misericórdia, que se não for a tua misericórdia, nós somos consumidos. Ele fala isso para o Senhor, e o Senhor então ouve a sua oração. A nossa intercessão, amados irmãos, tem que ser desta maneira: nunca interceder a Deus para que Deus faça aquilo que exatamente nós queremos. Às vezes nós queremos a queda de alguém, e Deus não vai fazer isso. Nós já estudamos aqui sobre o profeta Jonas. Jonas não queria profetizar para o povo de Nínive, porque ele queria mesmo que aquele povo fosse, essa era a visão de Jonas. Mas esta era a visão da intercessão de Jonas. Mas a intercessão que nós devemos fazer, a visão que Deus tem, é para o melhor para todos, mesmo aqueles que pecam. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. As lamentações de Jeremias, dizem assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Consumidos quer dizer aniquilado, acabado. Deus só não nos mata pela sua misericórdia. E essa é a intercessão que nós temos que ter. Compaixão era uma característica de Jesus quando esteve aqui na terra. Muitos ele curou porque mereciam a cura? Não. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se movia de íntima compaixão. Quantas vezes nós já escutamos crentes falar assim: olha, eu não tenho dó de ninguém. Eu não tenho dó, é sinônimo de compaixão. Eu não tenho dó de ninguém. Jesus teve. Jesus tinha compaixão. Quando ele viu aquela viúva que ia enterrar o seu filho, quando ele entra na cidade de Naim e diz a palavra de Deus que o seu coração se moveu de íntima compaixão. Abacuque aqui, ele estava intercedendo, movido de uma compaixão íntima pelo povo de Deus, pelo povo que errava, pelo povo que pecava, pelo povo que estava em degradação moral diante de Deus. Mas a compaixão, ela transbordava no coração de Abacuque. Ele era um profeta que apontava os erros do povo, mas era um profeta que sentia compaixão pelo povo, e aí ele intercedia. Esta deve ser a nossa ação, este deve ser o nosso sentimento, compaixão uns pelos outros, ainda que a sua visão de alguém seja: fulano não vale nada, fulano não presta. Deus morreu
Deus enviou Jesus para morrer por todos. Todos neste mundo têm alguma coisa que Deus quer e pode aproveitar no seu coração. Afinal, somos todos criação de Deus. A coroa da criação de Deus é o ser humano, é o homem. Então nós precisamos fazer jus àquilo que Deus nos fez. Se Deus teve compaixão de nós, nós devemos ter compaixão de todos também. Esta era a intercessão do profeta Abacuque, a oração do avivamento, pedindo que Deus renovasse a sua igreja, o seu povo, pedindo que Deus avivasse, voltasse a avivar a sua obra no meio dos anos, não importasse quanto tempo, mas Deus aviva a tua igreja. Nós estamos precisando interceder desta maneira, né? Nós precisamos interceder pelo povo de Deus, precisamos interceder e saber que nós temos, né, uma função no meio do povo de Deus. Todos têm essa função de interceder, todos. Alguns são separados para determinadas missões, para determinadas funções, mas todos têm a obrigação de interceder, de ser um intercessor, como o profeta Abacuque. Como o profeta Abacuque intercedeu pelo povo, para que Deus tivesse misericórdia. É isso que nós devemos fazer, porque assim também alguém estará intercedendo por Deus a nosso favor, para que Deus tenha misericórdia. Misericórdia de nós individualmente, misericórdia do povo de Deus, para que nós possamos estar prontos, firmes, preparados, de acordo com a maneira que Deus quer, quando Ele vier buscar a sua igreja. Eu creio que esta é a visão que Abacuque tinha do povo de Deus. Esta é a lição que Abacuque deixa para nós, nos dias de hoje. Profetizou para o povo de Judá, mas hoje ele nos dá esta lição: tenha compaixão, tenha misericórdia, assim como Deus tem misericórdia de você. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Nós vamos passar a palavra ao nosso pastor, que vai concluir esta lição, que vai nos concluir com a sua fala, esta lição maravilhosa, mas que nós possamos guardar de Deus estas lições, para que nós possamos agradar também o coração de Deus, assim como Abacuque agradou o coração de Deus, entendendo aquilo que Deus tinha para o seu povo e para ele também. Que Deus abençoe a sua vida e a nossa vida. Aleluia. Por favor, pastor. Glória a Deus. A tese da reforma protestante, claro que cada um no seu contexto, ainda permanece de pé, e deu-se início pela palavra do profeta Abacuque: mas o justo viverá pela sua fé. Repare que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos romanos: mas o justo viverá pela fé. Abacuque, ele vai dizer: mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, eu posso profetizar, eu posso pregar, mas se você não exercer a sua fé, as coisas continuam do mesmo jeito. Pode ser ouvido palavras e mais palavras, mas se eu não exercer a minha fé, a fé que foi dada por Deus na minha vida, as coisas não mudarão. Mas que o Espírito Santo mude as coisas no teu coração, no meu coração, em nossos corações, e pela fé nós não morreremos, pela fé nós teremos vida. Amém, irmãos? Quando ele diz: mas o justo viverá pela sua fé,
ele não estava falando apenas de uma vida espiritual, mas ele falava também de uma vida militar, de uma vida física. Ele estava falando de uma vida de um povo que, mesmo sendo levado cativo, eles viveriam e não morreriam. Se eles vivessem pela fé, eles poderiam ser levados cativos, eles poderiam ser levados para a prisão, mas isso não faria eles morrer. É o que Deus nesta manhã Ele fala conosco. Pode acontecer o que acontecer comigo e com você. Quero que você que está aqui nessa escola dominical diga comigo: eu não vou morrer. Não, diga comigo: eu não vou morrer. Diga: a minha família não vai morrer, a minha casa não vai morrer. Glória a Deus, porque o justo vive pela fé. Amém? Encerrando essa palavra gloriosa, nosso pastor Gideon ministrou, deixa eu te dizer algo. O início do profeta Abacuque foi um início de intercessão difícil. Ele começa a sua palavra profética dizendo: até quando? Mas o término da sua profecia é: ainda que. Glória a Deus. Eu não sei como começou a situação da tua vida, eu não sei quando começou a situação da tua história, eu não sei como começou algo dentro da tua casa, e você tem perguntado para Deus: até quando, Senhor? Como o profeta Abacuque: até quando eu vou falar e o Senhor não vai me ouvir? Mas nesta escola dominical, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus. Aleluia, aleluia. O profeta, ele vai terminar essa palavra dizendo: ainda que as figueiras não floresçam, ainda que não haja fruto na vide, aleluia, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu exultarei o seu nome. Sabe por quê? Porque Deus o encontrou, ele encontrou com o Senhor. Muitas vezes nós clamamos e não vemos o resultado. Foi assim que aconteceu com o profeta Abacuque. Nós clamamos e parece que não vemos o resultado de nada, e abre um procedente para nós dizermos para Deus: até quando, Senhor, eu vou passar por tudo isso? Até quando eu vou viver essa situação na minha vida? Até quando eu vou vou ver o povo perecendo e a minha oração parece que não está sendo respondida? Até quando eu vou pregar, eu vou ministrar e esse povo não muda? É assim que Abacuque se sentia. Parece que eles nunca vão mudar. O mal está na porta e parece que não vão mudar. É a mesma coisa de nós olharmos para o Brasil hoje e dizermos assim: até quando o Brasil vai ficar inerte? Mas é a hora de nós irmos para a torre de vigia. Aleluia, glória a Deus. É hora de nós irmos para um lugar diferenciado. É hora de nós irmos para um patamar mais elevado. Porque quando nós chegarmos lá, a visão será outra. E se a oração era até quando, Deus ele vai mudar a nossa oração e vai colocar agradecimento nos nossos lábios. E vai dizer: Senhor, ouvi a tua oração e temi. Aviva, ó Senhor, as tuas obras no meio dos anos. No meio dos anos a notifique. O que é isso, pastor? Avivamento. Nós estamos experimentando a oração de Abacuque. Ainda que você ache que não, a oração de Abacuque está no dia de hoje. A oração de Abacuque de avivamento, ela pode ser definida na nossa vida como arrependimento. Avivamento traz arrependimento. Avivamento traz renovo. Avivamento traz algo sobrenatural. Avivamento traz uma reforma geral dentro da igreja.
Martinho Lutero viveu a oração de Abacuque. Os pré-reformadores viveram a oração de Abacuque. E a igreja neste tempo está vivendo a oração de Abacuque. Pode ser que o coração de Abacuque não ficou tão contente naquele tempo, mas se ele pudesse viver hoje, ele diria: a minha oração foi ouvida. Ele poderia dizer: a minha oração foi ouvida. Olha eu aqui, olha você aí na escola dominical, olha a chama que arde em nossos corações pela escola dominical, olha a chama que arde em nossos corações por estar na igreja, por estar aqui. Deixa eu dizer algo para eu encerrar, porque a hora já foi. Deixa eu dizer algo que eu aprendi, que muitas vezes nós falamos, aleluia, e essa pandemia nos trouxe isso, e eu comecei a me lembrar e a estudar sobre isso, sobre alguém dizer assim: olha, eu dentro da minha casa, eu sou a igreja. Isso não existe, irmãos. Isso não está na Bíblia. Ah, eu sou a igreja, pastor, se eu estiver em casa eu sou a igreja. Não, não, porque a Bíblia nunca vai falar de igreja no singular. A Bíblia sempre vai falar de igreja no plural. Ou seja, a igreja é onde estiverem as pessoas, é a comunhão. Quando eu estou na minha casa, eu sou um membro do corpo de Cristo. Quando Deus, ele escreve, quando João escreve a sua epístola, ele vai falar o presbítero, ele vai falar a senhora, ou seja, aí ele está falando a igreja, ele está falando a comunhão, ou seja, da comunhão. É por isso, meu irmão, que nós precisamos estar aqui na igreja, porque são membros dentro de uma igreja. Então, o que eu quero dizer para você é que esta igreja, aleluia, este corpo e esses membros são a oração de Abacuque. Se nós estamos aqui, se nós somos renovados, se nos arrependemos, se há conversão de vidas, isso é avivamento dentro de uma igreja. Onde há conversão, onde há mudança, isso é arrependimento dentro da igreja. Então que Deus nos ajude. Ao invés de você começar a dizer até quando, mude a tua oração, porque Jesus já ouviu a tua oração. Mude a tua oração e diga para o Senhor, aleluia, ainda que, glória a Deus, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Deus está mudando a tua oração nesta manhã. Aleluia. Eu não sei qual foi a tua oração de início da escola dominical, mas Deus está mudando a oração de pessoas que estão nessa live. Deus está mudando a oração de pessoas que estão aqui no templo. O Espírito Santo de Deus está mudando a tua oração neste tempo de crise, que você tem orado e dito assim: até quando meu filho não vai me ouvir? Até quando a minha casa vai ficar desse jeito? Até quando vai acontecer isso dentro da minha família? Até quando vai acontecer isso na minha vida espiritual? Até quando eu vou viver isso? O meu Deus muda nessa noite, neste dia, a tua oração. O meu Deus faz você começar esta semana mudando a tua oração. Aleluia.
dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei, por quê? Porque eu sei que a minha oração está sendo respondida. Eu sei que a minha oração está sendo ouvida diante do trono de Deus. Como é que vai acontecer, pastor? Eu não sei, mas eu sei que a tua oração está sendo ouvida diante de Deus. Pode glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia. Que Deus continue te guardando. Que Deus continue guardando a tua família. Nós vamos, aleluia. A gente tem que ler o textuário, né, Gil? Glória a Deus. Mas antes de ler o textuário, nós vamos ler no final. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, que o Senhor avive a nossa fé. Ouvimos tantos testemunhos, tantos milagres, não é verdade? E muitas vezes vem a incerteza, a dúvida no nosso coração. A igreja do Senhor é uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa. Mas deixa eu te dizer, hoje à noite nós teremos aqui na congregação, nós continuaremos com o culto Confia. O tema é Confia. Então você que está na sua casa, ontem foi tremendo, ontem foi glorioso o que Deus fez aqui, né? Teve irmãos do ITEC que disseram, parecia festividade, porque foi muito bom, palavra, culto do começo ao fim. Deus, ele realmente bradou na igreja. Quem estava aqui sentiu a presença de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus que foi. Eu tenho certeza que hoje Deus continuará fazendo algo muito grande. Então nós continuaremos com o culto aqui, Confia. Claro que é com a participação de todos os irmãos, né? Hoje participação de adolescentes, irmãs, irmãos, jovens. Todos nós estaremos aqui. Chegue cedo, porque às 18h30 daremos início ao nosso culto já, com um grupo de louvor adorando a Deus, né? E eu creio que será uma noite ímpar, marcante na tua vida. Se você está vivendo uma situação, hoje é a noite de você confiar e sair daqui com a tua vitória. Se você está vivendo uma situação no teu lar, na tua família, espiritual, vem à noite, confia, porque através da confiança o meu Deus vai te dar a vitória, amém? Como foi no dia de ontem, hoje vai ser melhor, porque cada dia Deus faz o melhor. Glória a Deus. E semana que vem continua a nossa lição. Quero pedir aos irmãos que podem estar na escola dominical. Escola dominical é questão de sobrevivência espiritual. Lembre-se disso. Escola dominical é questão de sobrevivência espiritual. Quem não vem para a escola dominical, ele não fica livre do dia do mal. Quando chega o dia mal na sua mente, ele não sabe o que fazer. Mas quem vem para a escola dominical, que é a maior escola teológica do mundo, quando chega o dia mal, ele sabe como se portar, como combater, como resistir, como vencer. Então venha para a escola dominical, porque tenho certeza que Deus, ele vai continuar te guardando. Lição 10, Sofonias, o dia do Senhor está perto. Olha aí, vai ser muito forte essa lição. Sofonias, o dia do Senhor está perto. Mas vamos ficar de pé. O presbítero Gil vai encerrar aqui, que ainda vai, não sei se já recolheu a oferta. Já recolheu a oferta? Já? Não ainda? Então vamos recolher a oferta. Glória a Deus. Enquanto José Carlos passa e recolhe a oferta, e o Gil já vai ler aqui o textuário, você vai poder louvar assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, porque temos um Deus que não vai deixar. Glória a Deus. Vamos encerrar lá. Aleluia. Textuário da lição. Vamos juntos citar o textuário. Textuário se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3 e verso 2. Juntos no 3 falamos, irmãos. 1, 2, 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Amém, irmãos. Nosso pastor Rafael gostaria de convidá-lo aqui para fazer esta oração final, encerrando a nossa lição, meditação da palavra de Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por estarmos em Tua casa nesta manhã, pelos Teus filhos, ó meu Pai, que aqui chegaram neste dia, pelos Teus servos, Senhor, que estão nos acompanhando através da live nesta manhã, tendo a certeza que o Senhor nosso Deus falou e tratou aos nossos corações, ó meu Pai. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos dê graça, força, para continuarmos, Senhor, nesta caminhada, Senhor, rumo ao céu, Senhor, ainda que tudo pareça contrário, ainda, Senhor, que tudo caiga pelo meio dos mares, mas que no nosso coração, nesta manhã, nós possamos reafirmar e ter a certeza que o Senhor nosso Deus ainda está conosco, que o Senhor nosso Deus ainda está com as suas mãos estendidas, que o Senhor nosso Deus ainda é o mesmo que abre caminho no meio do mar, que o Senhor nosso Deus ainda é o mesmo que prepara o banquete no deserto, Senhor, para que possamos saciar a nossa fome, ó meu Pai, e que possamos, Senhor, nesta manhã sairmos fortificados e fortalecidos, Senhor, através da Tua palavra ministrada neste santo lugar. Pai, despede-nos sobre a Tua bênção, debaixo da Tua paz, leva-nos, Senhor, aos nossos lares, Senhor, sobre a Tua proteção, e que, Senhor, assim, nosso Deus, permitindo, que possamos estar no culto logo mais à noite, ó Senhor, juntos em adoração, juntos em louvor, juntos, ó meu Pai, em exaltação a Ti, ó Santo de Israel, ao Teu santo nome, ó meu Pai. Dai-nos um dia de paz e um dia de bênção, para a honra, para a glória e para louvor do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti e Te agradeço nesta manhã, em o nome do Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Estenda a tua mão para cá. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce e eterno amigo Espírito Santo, seja com todos os meus irmãos, não só hoje, mas até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos assim possam dizer amém. Deus abençoe os meus irmãos.